Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva, da nossa TV Canção Nova Portugal. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para as mamães de plantão, para os papais, para quem está em casa, que é a importância da leitura no desenvolvimento infantil. Quem tem crianças aí, filhos pequeninos na escola, não pode perder essa conversa maravilhosa, enriquecedora que vamos ter cá com a doutora Patrícia, que já está comigo aqui nos estúdios da Canção Nova, e a doutora Maria. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. São profissionais na Clínica Contigo, da terapia da fala, e vieram de propósito aqui ao Manhã Viva para nos ajudar a entender melhor, ajudar também nossos filhos, né, com dicas valiosas. Mas antes de nós começarmos o nosso programa, nós vamos fazer o nosso breve momento de oração. Vamos rezar? Como sempre começamos o Manhã Viva, pedindo a bênção de Deus, que Ele nos oriente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos hoje pedir a intercessão de São Francisco de Sales, que é padroeiro dos escritores. Olha, eu não sabia desse detalhe, viu, doutoras? Padroeiro dos escritores. E também inteligentíssimo como ele é, né, São Francisco de Sales. Nós vamos rezar pedindo, glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. A sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-nos a humildade interior e a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes que tem sabido imitar dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa conversa com as nossas queridas profissionais da área, mas antes de começarmos, vamos assistir um vídeo onde vocês mesmas trazem, né, o vosso tema de hoje, que é a importância da leitura no desenvolvimento infantil. Então, vamos acompanhar esse VT rapidinho e já começamos a conversar com elas. Vimos aí o projeto que elas desenvolvem na clínica, que vão falar sobre ele, mas antes eu gostaria de trazer um dado que eu achei bastante interessante, que a nossa produção destacou, que o Plano Nacional de Leitura investigou quais os hábitos de leitura dos portugueses. 67% das crianças têm o hábito de ler, adorei. A leitura é a quinta atividade favorita das crianças, com 26% de preferências. Os dados demonstram que 86% das crianças leem pelo menos uma vez por semana. Relativamente às suas preferências, 73% gostam de livros de aventura e 61% preferem clássicos infantis. Que maravilha, doutoras! Adorei as estatísticas, né?
Ainda porque bem. hoje, como está complicado a questão dos telemóveis, né? Afinal, temos crianças leitoras. Afinal, parece que sim, não é? Esperamos que estes Se dados mantenha. que se mantenham, Se exatamente. mantenham. Mas olha, muito bem-vindas. Mais uma vez eu as Obrigada. acolho aqui no Manhã Viva para falar desse tema que eu gosto. Estou empolgada porque já lidei com isso também, né, na educação, quando eu trabalhava ainda como educadora. Mas eu queria que vocês falassem do projeto tão bonito, né, que apareceu aí, os livros. A comunicar é que a gente se entende, é isso mesmo? É uma verdade, não é? Não dá para negar. Comunicar é que a gente se entende. Então, esta VT mostrava a coleção Comunicar que a gente se entende, que foi lançada este ano, já foi iniciada no ano anterior, no entanto, foi lançada este ano, e é da autoria de mim, a Patrícia Oliveira, da Maria Gabriel, e a terceira autora não pôde, infelizmente, estar cá hoje, que é a professora doutora Marisa Lousada, que é a professora coordenadora da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. E este projeto foi feito assim, foi construído em parceria junto com a Universidade de Aveiro e foi licenciada para a Clínica Contigo, de quem eu sou sócia-gerente e diretora técnica. E quem mais, ou quem melhor, poderá divulgar e distribuir e comercializar a coleção do que uma das autoras, não é? Portanto, a Clínica Contigo foi envolvida dessa forma no projeto. E cá está. Tem dado um grande apoio. Que bom. E a partir do trabalho que vocês desenvolvem na clínica, eu queria que vocês falassem assim para nós, quem está em casa, né, qual a importância da leitura? Por que a gente luta tanto para que os nossos filhos leiam, né? Qual a importância no desenvolvimento infantil? A leitura é muito importante para tudo, não é? Mas aqui na questão do desenvolvimento infantil, realmente vai aqui trazer muitos benefícios para a criança. Puxando agora um bocadinho a brasa à nossa sardinha, não só na parte aqui da questão linguística e do desenvolvimento da linguagem da criança, mas depois também traz aqui a criatividade, a manutenção da atenção, da concentração, a capacidade de escuta, que cada vez falta mais também aqui nas crianças, e depois traz também uma questão muito importante e que acontece em todos os dias, Sim. que é ajudar a criança conseguir sequencializar uma ideia, fazer a sequência da história, o que é que aconteceu na história, ir contando a história de uma forma coerente, de uma forma coesa, porque todos os dias nós precisamos disso. Precisamos de explicar como é que aconteceu o nosso dia, que atividades é que fizemos e, portanto, a leitura também permite isso, permite ajudar a criança também a que consiga explicar-se melhor, exprimir-se melhor. Entendi. Portanto, é aqui realmente muito importante no desenvolvimento infantil, da linguagem, mas também noutros aspectos da vida diária da criança, do seu desenvolvimento em geral. Sim. E em que momento que nasceu esse projeto? Do nome tão assim interessante, né? Bem, o projeto surgiu no trabalho da Maria. Aliás, eu conheci a Maria veio estagiar, não é? Ainda estava na faculdade. Tem uma carinha de ser muito jovem ainda, viu? E conhecemos-nos no meu local de trabalho, portanto ela veio estagiar comigo e ela estava a terminar a licenciatura e surgiu a necessidade de criar um projeto final de licenciatura e achámos que este seria um projeto fantástico para desenvolver porque há muita falta deste tipo de material e recurso para trabalhar especificamente com crianças com dificuldades ao nível da componente pragmática. Estas histórias, apesar de serem para qualquer criança, têm uma especificidade que são especiais nesse sentido, em que abordam uma das componentes da linguagem que se pretende que sejam desenvolvidas e estimuladas, que é a pragmática. A Maria depois deu continuidade a este projeto no seu mestrado, que terminou este mês. Parabéns! Obrigada. A semana passada, e fez também um estudo de efeito, exatamente, para verificar de facto são pertinentes, estão validadas e têm efeito prático nas crianças com estas dificuldades. Ô, doutora Patrícia, desculpa, a Maria já está contratada, né? Já está contratada. Ah, sabia! Sim. Foi uma joia que ficou logo. Uma joia, que belezinha, né? Tão novinha e que tanta boa disposição. Parabéns. Obrigada. Mas pode continuar, por favor, doutora. Portanto, a questão foi como é que este projeto surgiu, não é? Portanto, e foi assim, surgiu
de uma necessidade de haver um Sentimos, projeto final, sim. exato, e demos continuidade ao projeto e ainda bem que demos, porque tem sido um sucesso e as crianças têm gostado muito, quer crianças que gostam de ler só por ler, quer crianças que precisam deste tipo ou disto que este tipo de livros oferece para as ajudar a ultrapassar os seus desafios, as suas dificuldades. Ô, doutoras, e agora uma curiosidade minha. O que faz uma terapeuta da fala? Para quem está de casa que pode ter essa dúvida também, né? Queres responder tu, Maria? Sim, posso responder. Pronto, a terapeuta da fala é o profissional que está apto a trabalhar questões de linguagem, questões de comunicação, maioritariamente de comunicação, porque tudo é comunicação. Sim, exato. Pronto. Sim. Então nós intervimos com crianças, com adultos, para todas as idades. E o terapeuta da fala intervém em diversas áreas, nomeadamente nas crianças, que é onde nós trabalhamos maioritariamente, com quem nós trabalhamos maioritariamente. Trabalhamos as questões da leitura, da escrita, Sim. questões de linguagem e depois questões também articulatórias, portanto as crianças que têm aqui algumas dificuldades na articulação de certos sons da fala, nós também ajudamos a ultrapassar essas dificuldades. É importante também dizer que estas alterações de linguagem podem ser realmente perturbações específicas da linguagem, ou seja, só a linguagem é que parece ser problemática para a criança, ou também, muitas vezes, estas dificuldades e fragilidades de linguagem parecem secundárias a uma outra condição clínica, como, por exemplo, as perturbações do espectro do autismo, para as quais estes livros trazem uma especial atenção e foi a pensar nesta população, especificamente com perturbação do espectro do autismo ou crianças que têm uma perturbação da pragmática que têm características semelhantes em alguns aspectos à perturbação, aos desafios que as crianças com perturbação do espectro do autismo apresentam e foram para elas que nós fizemos inicialmente estas histórias, não é? Claro que dá para alargar a população, mas foi a pensar nelas e nesta necessidade que sentimos ao nível da terapia da fala. E até, pronto, aqui a questão da pragmática, se calhar também é importante explicarmos aqui um bocadinho melhor o que é a pragmática. Sim, A pragmática é o uso da linguagem, é nós conseguirmos, no nosso dia-a-dia, aplicarmos as coisas contextualizadas, aquilo que nós queremos transmitir de uma forma contextualizada, não ser de uma forma aleatória, não ser de uma forma descontextualizada. Pronto, basicamente a pragmática é isso, de uma forma muito simples, porque tem aqui uma larga, abrange largas competências. E como a Patrícia estava a dizer, para além das crianças com perturbação do espectro do autismo e até com perturbação da linguagem, hoje em dia, com estas novas tecnologias e com o volume cada vez maior destas novas tecnologias na vida de crianças cada vez mais pequenas, acaba por muitas destas dificuldades passarem. E mesmo crianças com desenvolvimento típico terem dificuldades em saber como é que se conversa de uma forma natural, saber que temos que olhar para o outro quando estamos a conversar, saber que temos que responder quando o outro nos coloca uma questão e, portanto, estas histórias são pensadas para crianças com perturbações, não é? De linguagem ou perturbação do espectro do autismo, mas também estas crianças com desenvolvimento típico podem beneficiar cada vez mais destas histórias. E, aliás, fizemos um estudo de aceitabilidade com crianças com desenvolvimento típico que mostrou realmente que faz a diferença mesmo na vida das crianças com desenvolvimento típico, ou naquilo que se diz que é um desenvolvimento típico. Nós temos feito algumas apresentações do projeto e da coleção, e inclusivamente fizemos uma agora há pouco tempo num centro escolar para todas as crianças, claro, não foi limitado só para um nicho. E é engraçado, foi engraçado receber o feedback de algumas professoras que têm utilizado estas histórias na sala de aula para disputar algumas conversas sobre o respeitar o turno de conversação entre adulto e criança, entre colegas, respeitarem o tempo de cada um falar, a importância do contacto ocular e das expressões faciais na comunicação e também realmente a resposta comunicativa e, portanto, tem sido um gosto, mas não sei se tem alguma pergunta depois nesse assunto, mas gostaria de pegar numa coisa que a Maria disse, que foi muito interessante, que foi a questão dos dispositivos tecnológicos. De facto, o que se tem vindo a verificar é, e fico surpreendida com aqueles números que disse no início do programa, porque o que tenho vindo a sentir e quer a Maria, trabalhamos em contexto escolar e, portanto, acabamos por também ter muita conversação com educadores e professores e, de uma forma geral, sentimos que
o impacto e a importância do livro na vida da criança tem diminuído Muito. e tem aumentado a tendência de utilização de dispositivos Sim. tecnológicos. E o que é que isto tem vindo a trazer? O dispositivo tecnológico e estes recursos educativos de forma mais tecnológica têm formas diferentes de estimular a criança e, de facto, trazem estimulação em certos aspectos cognitivos na criança, Sim. e o que não é mau, invariavelmente, no entanto, tem tendência a diminuir outros aspectos de estimulação. Uma delas é realmente o desenvolvimento linguístico, a socialização, a comunicação, a interação e a compreensão da narrativa, a compreensão verbal oral. E o que tem estado a acontecer é isso nas escolas e principalmente na idade pré-escolar, que é onde os educadores de infância estão muito espertos para isto, porque sabem a importância do desenvolvimento da linguagem oral em idade pré-escolar, porque é um bom preditor do sucesso educativo da criança. E, portanto, os educadores têm sentido cada vez menos vocabulário, um atraso ao nível da aquisição da sintaxe, da construção frásica nas crianças, esta dificuldade que eles têm em manter uma conversação coesa, coerente, sequencial. Argumentar, e, portanto, argumentar, né? exatamente. Negociar. Exatamente. E conhecer Verdade. o mundo que as rodeia, de alguma forma, não é? E, portanto, isso tem vindo a diminuir, a deteriorar-se com este aumento dos usos e dispositivos tecnológicos. É engraçado que... que em Aveiro foi feito um estudo recentemente, que terá, entretanto, para sair em formato de artigo, em que estudavam o impacto e um bocadinho a causa e efeito com o aumento do tempo que é passado com dispositivos tecnológicos nas crianças e o impacto que isso tem ao nível de desenvolvimento de linguagem. E, infelizmente, os resultados apontam para um maior tempo de utilização de dispositivos tecnológicos tem necessariamente uma relação com a diminuição das capacidades e desempenho linguístico. Portanto, apesar de esses indicadores estatísticos serem bons, há aqui um problema que está em cima da mesa e, portanto, este tipo de projetos e este tipo de iniciativas são cada vez mais importantes. Precisamos sempre melhorar. Exatamente. Eu acredito nos indicadores, agora eu vou fazer uma referenciação ao meu país, né? Eu acredito que Portugal realmente tem os números muito mais elevados. Pela minha experiência, até mesmo de lidar com famílias, de conversar, né? A gente percebe uma diferença na questão do conhecimento, principalmente da história do país, que eu acho muito bonito, né? As crianças, elas aprendem, sabem contar os fatos. Pois. Isso é de extremamente importância. Agora eu fico pensando aqui, doutoras, quem já tem um filho um pouquinho mais crescido, né? Porque o projeto, a partida, ele é direcionado às crianças, não é isso? E quem já tem um filho maior, quem está em casa pode ter já entrando na adolescência, ou talvez já um adolescente, que percebe esses problemas. Agora, uma pergunta fora do nosso script, né? Mas pode repetir a pergunta? O que nós poderíamos fazer como pais? Nós que temos já filhos mais crescidos, que não gostam de ler, ou que nós percebemos essas dificuldades, essas deficiências, eu diria deficiências na leitura, porque vai acumulando uma deficiência, não é verdade? O que nós podemos fazer? Queres responder? Sim. De facto, há certas competências que há janelas de oportunidade e, portanto, a primeira infância é fundamental para o desenvolvimento de certas competências. Há certas competências que são estabilizadas e são adquiridas logo na primeira infância e, de facto, há outras que se vão desenvolvendo ao longo da vida até à adultez. Portanto, uma das quais a complexidade sintática, a forma como nos exprimimos e o tipo de frases e construções que fazemos, mas também o vocabulário que utilizamos. Portanto, nada será fixo, ou seja, uma criança que a atingir a adultez ainda apresente fragilidades, não significa que não possa continuar a evoluir. Mas acho que é importante manter aqui e destacar aqui e tomar esta consciência que esta primeira infância é tão importante para incutir estes hábitos, este gosto e esta estimulação. E se me permite falar sobre uma coisa que acho que é muito importante, que é mais do que dar livros e dar oportunidades à criança para explorar livros e tomar gosto pela leitura,
é mostrar em casa o modelo. E, portanto, eu acho que urge falar sobre a necessidade dos pais terem hábitos leitores, mostrarem aos filhos, mesmo que eles não leiam, não é? Portanto, os pais lerem, mostrarem o gosto pela leitura, o respeito pela entidade que é o livro, pelo prazer que isso dá, discutir com os filhos um livro que esteja a ler e o que é que achou interessante. Portanto, eu acho que muitas vezes pecamos nesse sentido. Mostrar que realmente o próprio adulto, o próprio pai, sente prazer na leitura. Porque eu sinto que, às vezes, eu tenho esta expressão que é uma semente pode tardar a germinar, mas germinará. E, portanto, eu acho que se desde pequeninos incutirmos o gosto pela leitura, o respeito pelo livro, os momentos de partilha, porque eu sinto que há ali sempre, pelo menos na adolescência, eu tenho uma filha adolescente, e sinto que há ali uma altura em que eles se distanciam um bocadinho do gosto da leitura, distanciam-se um bocadinho do gosto pelo livro, não é? Acaba por haver aqui alguma envolvência da questão de ler para ter uma disciplina mais positiva ou ter uma melhor nota e, portanto, eu acho que temos que distanciar o leitor, a leitura e o hábito leitor de ter boas notas na língua portuguesa. Acho que uma coisa não terá que ter influência na outra e continuar a mostrar interesse pelos livros. Eu acho que mais cedo ou mais tarde os filhos vão... Porque está lá, fica incutido, fica dentro dos valores familiares. A semente vai germinar, gostei. É importante plantar. É plantar, eu sinto que é isso. É importante plantar. Não sei se acontece só comigo como mãe, se acontece também com quem nos está a ver em casa, mas sinto que às vezes os nossos filhos, nós queixamos-nos ou que têm um quarto desarrumado, portanto, e estamos sempre em volta deles. Arruma o quarto, não é? Sentimos que estamos constantemente a dizer isto com muito medo de como é que eles vão fazer quando não estiverem sobre a nossa alçada. Mas é muito interessante ver quando eles estão sozinhos. Verdade. Não é? Os valores que nós... Dá um show. É, exatamente. Portanto, eles surpreendem-nos, porque quando chega à altura de mostrarem sozinhos aquilo que os valores que lhes damos, eles aparecem. Eles mostram. Portanto, eu acredito nisso. Eu acredito no mostrar e dar modelo da prática leitora. E portanto... Pronto, era essa a resposta. Não sei se a Maria quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso que tu disseste. Pegaste aí numa parte importante, que é distanciar a leitura da escola. Ou seja, dar também a oportunidade à criança para ser ela a escolher o livro, um livro do seu interesse. Isso também a vai cativar mais. Portanto, não só ler as questões ligadas ao sucesso académico, não é? E à parte académica, mas escolher um livro que lhe vai dar prazer, um livro de um tema que ela gosta, porque isso vai cativá-la e vai aumentar também a vontade de estar ali, de ler e de querer acabar aquele livro, que nós sabemos que isso muitas vezes acontece, mas tem que ser do interesse também da criança. É verdade. Agora, uma outra dúvida, a questão do pai ler, né? Eu gostei quando vocês chamam a responsabilidade dos pais, porque mais do que mandar ou orientar, nós precisamos realmente ser exemplos, né? Ler para a criança tem uma diferença, o pai que lê, ainda que a criança não saiba ler, que hoje a gente vê que é um hábito muito comum. Mesmo quando a criança ainda não sabe, o pai conta histórias. Você acha que uma criança que teve um pai assim, ledor, né? Não sei se é o nome que usa aqui, um pai ledor, que levava livros, ela tem um desempenho diferente na escola e na leitura, na própria leitura? Se calhar isso já está a plantar um bocadinho. Sim, eu acho que sim. Eu acho que um pai que... Desculpa, Maria, não sei se ias dizer alguma coisa, mas acho que um pai que mostra que é um momento divertido, que é uma atividade que quer fazer com o seu filho, portanto, tudo isso tem algo para dar certo, não é? Portanto, a criança sentir que o pai está disponível, que se interessa e que quer se divertir com a criança com um livro e quando é dramatizada, não é? Quando se é utilizado o jogo das vozes, o jogo dos gestos, a expressão facial, quando é um momento de partilha, quando é aquele momento final do dia em que a criança... Só para os dois, só para estar ali. Sim. E expandir, não é? Ir buscar as experiências ou situações que tenham acontecido com a criança para que ela compreenda o enredo, fazer aquele resumo final da história. Portanto, tudo isto são práticas que ficam na memória da criança e que eu acho que acabam por incutir à criança o gosto da leitura e tudo que virá depois disso, sim. Olha, a nossa conversa está tão boa que o primeiro bloco já está chegando ao fim.
Passou muito a correr, viu? A nossa conversa, muito enriquecedora. Mas nós vamos ver uma peça, que é um backstage, né? Feito pela nossa produção. Muitos conhecem já esta obra-prima absolutamente essencial. Então, é uma obra que nós conhecemos no Brasil, é chamada de O Pequeno Príncipe, aqui o príncipezinho, né? Então, nós vamos ver aí um pequeno comentário sobre este livro tão antigo e tão eterno, né? Tão novo. Pensei em um livro que dá para viajar por diversos mundos, que é o mundo dos adultos, mas também o mundo das crianças. E olha como diz aqui a comentadora desse livro aqui. Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino que foi. Por isso eu quero te apresentar esse livro, O Pequeno Príncipe. É um livro de historinhas que parecem ser bem bobinhas, e você vai lendo ali, mas essas historinhas têm grandes lições de vida, grandes lições para nós que já somos adultos, mas que ainda assim temos uma criança dentro de nós. Mesmo assim, você que é pai, você que é mãe, pode também, junto com o seu filho, a sua filha, ler esse livro. Vai fazer bem para você e para o teu filho. O Pequeno Príncipe vai viajando por diversos planetas e ali ele vai encontrando outros tantos personagens. E ali nessa história vai sendo desenrolado diálogos que trazem para nós também histórias morais, ensinamentos, não somente histórias aleatórias, mas são coisas que vão ensinando as crianças a se comportarem bem, a lidarem bem nos relacionamentos, trazer as coisas mais essenciais da vida, valores humanos e etc. Tivemos aí uma ótima dica de leitura desse livro, que é um livro belíssimo. E nós vamos agora para um breve intervalo, antes de voltarmos aqui a conversar com as nossas terapeutas da fala. Vamos para o intervalo e já voltamos. De volta ao programa Manhã Viva, hoje conversando sobre a importância da leitura no desenvolvimento infantil. Estamos aqui com as doutoras Patrícia e Maria, da Clínica Contigo, que estão nos dando orientações preciosas sobre a importância da leitura na vida da criança e também sobre o projeto maravilhoso que elas estão desenvolvendo. O projeto se chama A Comunicar é que se entende, não é isso? É que a gente se entende, é verdade, né? E eu quero começar este segundo bloco com uma frase de Mara Belot. Ser terapeuta da fala é ouvir uma lágrima, articular uma emoção, vocalizar um desejo, ler a alma, escrever um sorriso. Olha quanta responsabilidade, né? Uma missão linda, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais do projeto agora neste segundo bloco, para quem está em casa, né? Vamos retomar um pouco o tema, né? Esse projeto maravilhoso que elas desenvolvem. De que forma esse projeto é tão inovador? Ora, eu acho que é inovador por vários aspectos. Um dos quais, e quero frisar aqui um aspecto antes de dar esta resposta. Eu acho que não é necessário ser terapeuta da fala para fazer livros maravilhosos que tenham uma capacidade e um potencial de estimulação linguística fantásticos. Eu tenho livros que, se não foram feitos por um terapeuta da fala, parece. Claro. No entanto, acho que, como terapeutas da fala, na nossa prática, somos ótimas a fazer uma coisa, que é avaliar um livro. Saber que tipo de livros são ótimos para estimular a linguagem, que despertam mais o interesse da criança. Sim. E que acabam por envolver mais. E então, acho que o nosso projeto acaba por ser inovador por isso mesmo, não é? Ao sermos terapeutas da fala e sabermos as características que procuramos quando procuramos um bom livro para apresentar às crianças como potencial ou como recurso material para intervenção, não é? Quisemos compilar e integrar essas características, essas especificidades nos nossos livros, além de termos aliado questões de cariz e teor científico
e de controlo do vocabulário, controlo da complexidade do tipo de frases, da riqueza lexical que lhe incutimos, o cuidado que tivemos na escolha das ilustrações, das personagens. Personagens foram escolhidas metodicamente no sentido de serem as melhores para a competência que queremos estimular em cada livro. O facto de termos colocado uma secção final sobre que potencia o reconto, não é? O reconto total da história. E as nossas histórias têm uma coisa muito interessante que é tem um final intermédio. Tem um final intermédio. O que seria o final intermédio? Exato, Maria, explica lá o que é um final intermédio. Então, nós estamos a contar a história à criança, não é? E aqui pretende-se que todas as histórias, o animal, a personagem principal, tem um objetivo. E a maioria das histórias todas acabam bem. Pronto, o nosso final intermédio é precisamente o contrário. A personagem principal nunca consegue atingir o seu objetivo. Por exemplo, no livro da toupeira, esse que está aí, a toupeira queria fazer um grande túnel, no entanto ela chega ao fim e não consegue acabar o túnel. Portanto, temos aqui um final menos feliz. E o que é que isto nos vai permitir? Vai nos permitir, em conjunto com a criança, consciencializá-la, fazermos uma reflexão sobre o porquê da toupeira não ter conseguido chegar ao final do seu túnel. O que é que tu achas que aquela toupeira poderia ter feito diferente? Se fosses tu, no lugar da toupeira, o que é que tu deverias ter feito diferente? O que é que tu querias ter feito diferente? E então, em conjunto com a criança, tentamos explorar ao máximo esta questão da história para que a criança possa consciencializar aquilo que a toupeira fez de menos bem e dar aqui um novo final à história. O que é que a toupeira vai agora fazer para conseguir acabar o túnel? Ou seja, é a criança que acaba por terminar a história. É a criança que constrói o final da história, dependendo também desta reflexão que a criança faz. O que nós pretendemos é que ela mude o comportamento que estava a acontecer. Entendi. Por exemplo, na história da toupeira, ela nunca responde. O que nós queremos é que a criança perceba que ela deveria ter respondido. Então a criança diz, agora a toupeira irá responder. Se a toupeira responder, vai conseguir atingir o objetivo. Pronto, aqui também para a criança perceber que muitas vezes aquilo que ela faz, não é? Que é como se a criança fosse esta personagem principal. Muitas vezes aquilo que ela faz dificulta o acesso que ela tem aos seus objetivos, às escolhas, e que, adequando esse comportamento, mais facilmente consegue chegar à comunicação efetiva, que é aquilo que nós pretendemos todos os dias. Eu acho que a Maria teve aqui uma palavra que acho que é a palavra de ordem nesta questão, que é consciencializar. Enquanto terapeutas, eu acho que nunca há nenhum comportamento ou nunca há nenhuma competência que possa realmente ser alterada sem que a criança tome consciência dela, não é? E sem que a criança sinta o impacto que essa alteração, esse desafio tem nela própria e no outro. E, portanto, estas histórias pretendem ser um ponto de partida para dar à criança consciência de uma competência comunicativa que está a falhar, ou há uma falha comunicativa que faz com que as personagens principais não consigam atingir os seus objetivos. Queremos que a criança empatize com a personagem, perceba o que corra mal e que faça uma reflexão, uma tomada de consciência para potenciar a nossa intervenção. De facto, as nossas histórias incluem depois uns guias de utilização, que podem ser utilizados ou não, mas para quem quiser usar as histórias com esse potencial, não só como uma leitura leve, mas quiser utilizar as histórias com este potencial, tem uns guias de utilização. Os livros têm um QR Code no final que dá acesso ao guia de utilização e em que temos sugestões feitos por terapeutas da fala, o que podemos perguntar, em que altura podemos perguntar, o que devemos dizer para que a criança para aumentar a tomada de consciência da criança de tudo o que está a acontecer e ela perceber, de facto, a envolvência desta história. Ou seja, o livro provoca uma mudança de hábito, né? Exatamente, é esse o objetivo, sim. E isso é muito notório. Fizemos um estudo, que referimos há bocadinho, o estudo de efeito, e realmente isso foi muito notório. Ou seja, nós tínhamos 2 grupos e o grupo das crianças que usufruíram das histórias, houve aqui uma maior tendência de evolução.
Ou seja, parece que a consciência consegue efetivamente mudar aquele comportamento. Depois treinámo-lo, mas antes consciencializámo-lo. E acho que isso fez toda a diferença na intervenção com as crianças. Neste caso, com crianças com perturbação do espectro do autismo. Ainda voltando àquela pergunta de em que é que foi inovador, Sim. eu acho que é um material específico, pode ser utilizado de forma específica e, portanto, é inovador porque há muito pouco material e não neste formato, para o português europeu, para trabalhar estas competências, Sim. mas também é inovador no sentido em que, além de ser um material específico para intervenção, é um livro e é banal o suficiente para poder ser utilizado por pais, por educadores, por professores e poder ser utilizado por vários agentes comunicativos e educativos da criança e ser utilizado em vários contextos que a criança do seu cotidiano, não é? E isso também é a chave para a evolução, porque mais facilmente um pai pega num livro para interagir com a criança e para promover aquela dificuldade que a criança está a ter naquele momento, do que vai pegar, se calhar, num jogo específico, ou numa atividade específica. Um livro está presente no dia-a-dia, como tu estavas a dizer, está presente nas Mais atividades banalizado, diárias. Sim, sim. E a partir da experiência de vocês, né, nessa área da terapia da fala, qual o impacto que o comportamento da criança, aqui eu já lembro, com a perturbação do espectro autista, né? Qual o impacto que a leitura pode ter nessas crianças? Em termos, eu acho que voltamos um pouco ao assunto de há pouco. Estas histórias pretendem realmente trazer consciência à criança com perturbação, portanto, é uma forma, uma ferramenta para dar consciência à criança com perturbação, podermos abordar isto de uma forma mais natural, mais simplista para a criança, para ela entender. Portanto, existem vários livros no mercado que abordam a questão da perturbação do espectro do autismo. E o que tendem a fazer é abordam esta problemática no sentido de informar as pessoas, das crianças estarem mais informadas sobre o que é a diferença, da aceitação, de envolvência, e de empatizar e respeitar o outro e a diferença do outro. Sim, consciencializar a sociedade. Exatamente. Mas como terapeutas da fala não é só isso que nós queremos, ou seja, é importante informar, permitir às crianças aceitar o outro e respeitar a diferença, mas como terapeutas da fala nós não queremos só isso. Sempre que é possível que a criança possa superar as suas dificuldades, possa ou mesmo suprimi-las, eu acho que como terapeutas da fala nós procuramos sempre isso, ou seja, que não seja necessário esta inclusão, não é? Se conseguirmos modificar um padrão ou pelo menos atenuá-los, batê-lo, eu acho que é por aí que estes livros aqui surgem. Se existem competências comunicativas e pragmáticas que possam ser atenuadas, melhoradas ou potenciadas, é o nosso objetivo principal. É e pegaste aqui na parte da consciencialização e os fantoches também surgem um bocadinho aí. Sim. Porque os fantoches vão aqui permitir à criança que ela faça o reconto da história, representando o papel da personagem principal, que tem o comportamento que ela tem diariamente. Portanto, a criança vai ter que fazer aquele comportamento de uma forma consciente. Aquilo que ela faz de uma forma inconsciente diariamente, ela vai fazê-lo de uma forma consciente. E depois o contrário. Sim, depois exatamente. a criança assume o nosso papel. Nós somos a personagem que vamos ter o comportamento que ela tem e a criança é as outras personagens da história. E nós vamos lhe fazer aquilo que ela nos faz, para que ela sinta o que nós sentimos quando ela faz aquilo no seu dia-a-dia de uma forma inconsciente. Portanto, se uma criança não olha para nós vamos fazer isso. Com o fantoche, nós vamos virar os olhos do fantoche ou seja, no sentido inverso à criança. Então a criança vai sentir o que é o outro, mesmo sendo o fantoche, o que é o outro não olhar para mim, o que é que eu sinto, como é que eu fico quando o outro não olha para mim. Portanto, os fantoches aqui permitem muito isso, para além dos benefícios que os fantoches têm, de uma forma geral, têm esta parte aqui específica nestas histórias que acho que é fundamental. Exatamente. Uma riqueza. Estou, assim, apaixonada pelo projeto, mas o projeto foi premiado também. Sim, é verdade. Já foi premiado. É o que verdade. levou à premiação? Olha, no ano passado surgiu a possibilidade de candidatarmos o nosso projeto a um projeto de ideias, um concurso de ideias de negócio chamado Arrisca-C.
conseguimos vencer o primeiro prémio na categoria da inovação social, e este prémio monetário permitiu impulsionar o projeto e permitiu darmos logo andamento à parte da impressão, porque eu acho que ele naturalmente viria de qualquer forma, mas apressou E não aqui um empurrãozinho. e já estavam impressos e prontos a serem comercializados. E ficámos muito contentes, e não só pelo prémio monetário, mas pela validação da importância, não é? Pela validação do projeto perante o olhar do outro, não é? Portanto, para nós sempre foi importante. Sim. Sempre foi algo inovador, sempre foi algo que nos orgulhava. No entanto, os outros também verem isso num projeto nosso, não é? Que a humildade aparece sempre, não é? Achamos sempre que provavelmente não é nada de especial, mas se validou, saímos lá de coração cheio. E ainda nos deu mais força para divulgar, exatamente. Olha, um projeto com P maiúsculo, viu? E de que forma os pais que estão nos acompanhar agora podem fazer para que continue nessa estimulação durante o desenvolvimento da criança, nas outras faixas etárias? A criança que toma gosto, né, pela leitura na fase da infância. Como é que o pai faz para que ela não perca isso, doutoras? Eu acho que era importante retomar uma coisa que falamos na parte anterior, que foi o dar o modelo, não é? Continuar a dar o modelo, partilhar, falar sobre a leitura com a criança. Quando o próprio pai lê um livro, o que é que sente, partilhar as suas ideias, aquilo que aprendeu. Eu acho que se mostrarmos interesse nos conteúdos que a criança nos traz e mostrarmos que o conteúdo que nós também temos na nossa leitura também é interessante para a criança, eu acho que se cria aqui não faltar o termo, cria-se aqui um momento bonito e de partilha entre pais e filhos, e portanto eu acho que com a continuação destes hábitos que se vai a bom porto, é a minha opinião. E pela experiência, vocês podem comprovar, né, que quando tem contato com a criança, consequentemente, você tem contato com a família, né? É verdade. Não é? Quem quer conhecer bem uma criança ou as razões de alguma dificuldade, temos que conhecer a família. E vocês percebem que há uma diferença, por exemplo, uma criança que a família tem hábitos de leitura e uma criança onde não se tem hábito de leitura, há mesmo a diferença na questão das competências, na questão da formação dessa criança? Eu ia mais, sim, e aqui falar da experienciação, não é? Sim. Uma criança com leitura e com acesso a livros, acho que tem aqui outra bagagem, por assim dizer, em termos de tudo. Em termos de vocabulário, em termos da forma como se exprime, em termos de conhecer o mundo, não é? E ajuda-o aqui a entender melhor muitas questões que acontecem no dia-a-dia. Exato. Ao contrário de uma criança que não tem tanto essa experiência, é a mesma questão de brincar e do jogo simbólico. Também vai aqui um bocadinho puxar esta parte, pronto, com os fantoches, dramatizar a história, como a Patrícia disse anteriormente. Portanto, isso também é um momento que vai ajudar a criança a experienciar novas situações, situações que poderão acontecer no dia-a-dia, quando a criança está ali a fazer aquele jogo, aquela brincadeira com o adulto. E crianças que não tenham estes momentos depois acabam por perder muito estas coisinhas que parecem pequenas, mas que depois fazem toda a diferença no dia-a-dia da criança e no seu desenvolvimento. A mesma forma de manusear o livro, não é? O respeito que tem pelo livro. Portanto, quando se verifica que uma criança tem hábitos leitores em casa, nós conseguimos notar pela forma como a criança realmente, o interesse, portanto, quem nunca foi a uma sala de terapia da fala pode não saber, mas uma sala de terapia da fala tem de tudo, não é? Tem de tudo. É como à feira. Portanto, tem jogos, tem livros, tem fantoches, tem marcadores, tem carimbos, tem autocolantes, tem que ter autocolantes. E então, uma criança que tem hábito de leitor olha para os livros. E nem sempre isso acontece, não é? Portanto, nem sempre isso acontece. É muito engraçado. E pede. E acho que isso se nota muito nas sessões. Portanto, uma criança que nunca, não é? Só faz um varrimento visual pelos livros, mas nunca se concentra ali. Portanto, acho que é... Ou criança que pede, olha, vamos sentar, podemos ler um livro. Portanto, é muito bom.
Mas vocês lidam no dia a dia também com todos os tipos de patologias, com outras sim. dificuldades, né? Gostava que vocês falassem um pouquinho das frustrações que vêm também dessa falta de leitura, que consequências que a falta de leitura pode trazer na questão do nível cognitivo. Eu acho que uma criança que tem poucos hábitos leitores, e também não queremos aqui generalizar, não estamos a dizer que uma criança só porque não lê vai ter alterações ao nível... Problemas, Exatamente. Claro que sim. Há crianças que não leem e podem não explorar livros, mas têm boas capacidades linguísticas, têm pais que fazem outro tipo de atividades com elas e que as estimulam e potenciam a aprendizagem de outras formas. Portanto, não é a questão do livro em si, não é? Portanto, agora, uma criança que, com poucos hábitos leitores, com poucos hábitos de socialização, comunicação, interação com os seus pais, vai ter, e consequentemente, um desenvolvimento linguístico oral mais desfavorecido, tem um nível, ou pelo menos isto é um indicador, um preditor do sucesso académico, portanto, espera-se um nível de desempenho académico mais fraco e, consequentemente, poderá haver um aumento da prevalência de potenciar um nível e um desenvolvimento profissional também um pouco mais limitado, mas eu acho que não é essa a questão principal. Esta é a formação que estamos a dar aos pais da amanhã. E, portanto, estas nossas crianças são os pais da amanhã. Portanto, eu acho que é importante mantermos estes valores que temos de leitura, de gosto pela leitura, para que eles também possam depois manter este desenvolvimento, hábito, este sim. hábito para Gerações as gerações As futuras e, gerações. portanto, e mantermos os hábitos leitores e de aprendizagem, de gosto pela história, por aquilo que nos fez sermos nós em casa com os nossos filhos. E é feito algum acompanhamento também com os pais? Os pais dessas crianças? Nas intervenções de terapia Sim. da fala. Sim, claro, sim. Envolvimento parental é importantíssimo É fundamental, é Sim, imprescindível. sim, é imprescindível. Portanto, não só na terapia da fala, mas em todos os acompanhamentos terapêuticos, não é? Acho que o envolvimento parental é tão importante. Porquê? Porque muitas vezes é importante também mostrarmos aos pais como é que é brincar, não é? O que é brincar? Como é que o pai a brincar, ou a mãe, podem potenciar o desenvolvimento da linguagem. Um pai que participa nas sessões mostra-se mais interessado, compreende melhor o ato terapêutico. Ao compreender melhor o ato terapêutico, valoriza mais a terapia, tem maior assiduidade e eu acho que depois o sucesso terapêutico fica mais garantido. E eu acho que é importante os pais poderem também partilhar os seus receios, partilhar os seus desafios, poderem receber o nosso aconselhamento e às vezes o contrário, não é? Sim. Os pais dizerem-nos, olha, esta estratégia tende a resultar com o meu filho, portanto, esta ligação com os pais na definição dos objetivos, na intervenção e da decisão da alta terapêutica é importantíssima. Assim, os pais são um elemento fundamental e os miúdos adoram ter os pais nas sessões. Eu acho que cria-se ali um momento até de partilha, não é? Eu acho que até há um estreitamento dos vínculos, às vezes naquele momento de sessão. Há crianças que não é tão benéfico os pais estarem em sessão, não é? Mas sempre que possível eu gosto muito de ter os pais na sessão e envolvê-los sempre no processo terapêutico. E vocês têm aí um projeto, muito trabalho pela frente, né? Mas quais são os sonhos, né? Quais os projetos que vocês têm para o futuro? Pretendemos continuar este. Iremos fazer brevemente, já fizemos há uns meses uma apresentação dos livros na Biblioteca Municipal de Orem. Iremos fazer outras apresentações também brevemente. Será o Fabrico dos Fantoches, também agora que estará para breve. E continuar a desenvolver esta coleção, pronto, com outras competências que também achamos essenciais. Não queremos deixar este projeto que fique por aqui, Sim. porque achamos que é mesmo muito essencial e que pode fazer mesmo a diferença na vida das crianças e ajudá-las a ultrapassar aqui muitas das suas dificuldades. E onde a gente encontra essa coleção, que eu já estou curiosa para saber, né? Onde o pai que está acompanhando aí a mãe, onde nós podemos encontrar? Estão disponíveis presencialmente na clínica ou na nossa loja online, podem sempre fazer a encomenda da coleção. E querem acrescentar algo que ainda não foi perguntado? Olha, não, eu queria só dizer que estamos muito orgulhosas do nosso projeto e acreditamos nele
e em que acreditamos o impacto que pode fazer. Temos recebido feedback de pais, terapeutas, professores que têm gostado muito dos nossos livros e, portanto, convidamos todos que queiram também a experimentá-los, a conhecer. Sim. Acho que tem mesmo feito a diferença. Que bom, muito bom. Foi maravilhoso o programa, a nossa conversa. Eu quero agradecer a presença de vocês com esse projeto, né? Não só o projeto, mas o conteúdo, né? Tão valioso para a gente que às vezes nem imagina, né? Como que as coisas correm e como que nós podemos também, como pais e mães, melhorar em casa para ajudar os nossos filhos, ajudando as profissionais, né? Como a gente ajuda? Ajudando em casa e fazendo a nossa parte em casa. Muito obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, e foi um prazer estar aqui. Muito sucesso, doutora Maria, muito Obrigada. sucesso na sua carreira. Nós Obrigada. já vimos que a sua carreira começou em grande. É verdade. E que seja sempre assim, é um trabalho Obrigada. maravilhoso. Parabéns. Obrigada pelo convite. E chegamos mais uma vez ao final do nosso Manhã Viva. Obrigada a quem esteve aí desse lado a nos acompanhar. Que Deus abençoe você. Continue com a nossa programação logo a seguir. E nós queremos lembrar que esse programa vai estar no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. Você pode acessar novamente, envia para alguém que precisa desse conteúdo. Obrigada pela sua presença conosco. Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.